Hernani, o quanto foi significativo para ti, depois de anos de atuação na grande imprensa, trabalhar com a Rádio Colorada? E aí eu já faço uma conexão, abrindo para os comentários que estão chegando aqui. Vou começar pelo... Sem panelas, mas o comentário dele foi relevante mesmo. Do meu pai, o Danúbio Gonçalves Dias. Parabéns, TV Liberdade, pelo programa. Yuri, a cada dia o programa fica mais importante, obrigado. E uma pergunta para esse ícone do rádio, Hernani Campelo. Como foi a narração dele no jogo do Internacional que narrou pela primeira vez? Abraço aos dois jornalistas. Muito legal a pergunta. Vou começar respondendo a pergunta do teu pai, porque pai tem prioridade, viu, Yuri? Então, muito legal essa pergunta, porque realmente era um sonho de infância narrar. Eu não me considero, não me considerava, agora até estou começando a pensar nessa hipótese de me considerar narrador. Tenho narrado frequentemente, seguidamente, hoje é a função que eu mais exerço na rádio. Mas eu sempre tive os desejos, o sonho de ser narrador, lá de infância, de pequeno. E eu sempre conto essa história. Eu passava as tardes jogando bolinha de gude com os dedos, fazia os dedos de jogador, chutava com uma bolinha de gude e ficava narrando. E lembro um dia que a minha irmã conversava com a minha mãe, preocupadíssima com a minha sanidade mental, porque dizia que eu passava as tardes narrando jogo de futebol e que ela não conseguia estudar. Essa foi uma história clássica da família. Então eu sempre tive esse desejo. Mas aí veio a adolescência, eu decidi fazer faculdade de jornalismo, vestibular para jornalismo, e eu comecei no rádio, e aí eu achava que a minha voz não era uma voz adequada para o rádio, até porque o rádio ainda tinha um pouco daquela história do vozeirão, né, do voz padrão, tal, que eram as grandes vozes do rádio que eu ouvia quando criança. Mas comecei como produtor e logo em seguida comecei a fazer matérias, enfim, e virei repórter e me especializei na parte da reportagem. Mas aí, quando eu fui trabalhar em Criciúma em 1995, comecei a narrar lá em Criciúma jogos de futsal, aí depois comecei a narrar futebol amador pela Rádio Eldorado e o futsal terças, quintas e sábado. Isso começou a me dar um ritmo. E eu tenho a velocidade para narrar futsal. E eu achava que eu não tinha fôlego suficiente para narrar, até porque eu tenho alguns problemas respiratórios, eu sou asmático e tal. Achava que eu não teria fôlego suficiente para narrar futebol 90 minutos. E gostava de narrar futsal. E narrei lá em Criciúma durante 4 anos com alguma frequência. Quando eu voltei para Porto Alegre, que eu vim trabalhar na Rádio Guaíba, onde fiquei 15 anos, eu narrei muito pouco. Fazia umas pontas de linha, quando tinham aqueles jogos que tinha que ter algum posto de informação, entrava só na hora do gol e tal. Mas, efetivamente, narrar não narrei. Aí eu voltei a narrar com frequência só em 2013 na Rádio Metrópole de Gravataí, que a gente tinha um projeto em paralelo à Rádio Guaíba. Eu digo a gente, porque era eu, o Rogério Belk, mais uma turma de amigos, um esquema de cooperativa com a querida Rádio Metrópole AM 1570 de Gravataí e Cachoeirinha, do casal Derli Queiroz e Glória Queiroz, e que até hoje transmite os jogos do Cruzeiro, por exemplo. E lá narrei bastante entre 2013 e 2014. E aí, em 2017, quando eu vim para a Rádio Colorado, eu saí da Rádio Guaíba no final de 2014, fiquei um tempo fora do rádio. Quando eu vim para a Rádio Colorado, eu comecei a narrar eventualmente. Agora eu estou narrando com frequência. Então, estou, claro, com um ritmo maior e tal. E aí eu comecei na Rádio Colorado a narrar os jogos não do profissional. Nós tínhamos um narrador titular e eu fazia os outros jogos. Fazia sub-20, fazia o feminino. E comecei a narrar com frequência. E aí, um belo dia, caiu para eu narrar um jogo do profissional do Inter no Beira-Rio. Fiz alguns tubos antes e tal. E aquele dia, para mim, foi um dia histórico, porque eu sonhava em narrar no Beira-Rio e eu achava que, lá pelas Santos, que eu nunca mais queria narrar, já tinha até desencanado da história. Mas foi um sonho que eu realizei, que hoje eu narro com frequência no Beira-Rio, narrei ontem de novo. E para mim sempre é uma realização de um dos tantos sonhos que a gente tem quando criança, que eu consegui realizar. Realmente, narrar no Beira-Rio, hoje eu narro com frequência e hoje eu já estou quase me considerando realmente narrador. Eu gosto muito de narrar. Né, mas eu continuo tendo a convicção na minha autocrítica que a minha função mesmo no rádio é a reportagem. Mas gosto de narrar. Sempre que me convidarem para narrar, vou estar aí narrando. Não tem problema. Quanto a trabalhar na Rádio Colorado, eu vou tentar ser breve na resposta. Tem uma parte da minha carreira que durante muitos anos eu não divulgava muito.
né, por uma questão daquela história, né, do rádio em Porto Alegre, a gente preservar o clube. Eu nunca neguei que era colorado, mas também nunca saía por aí bandeirando, né? Mas quem me conhecia sempre soube, né, das minhas paixões, nunca escondi. E em 1994, antes de ir para Criciúma, eu fui contratado para ser o primeiro assessor de imprensa do Esporte Clube Internacional, em janeiro de 1994. É algo também que eu carrego com muito orgulho no meu currículo. O Roberto Pintaúdi, um grande publicitário gaúcho, foi contratado para ser o primeiro gerente de marketing remunerado do Internacional, e ele levou 2 assessores, o Eduardo Santos para a área de eventos, e eu fui convidado pelo Pintaúdi para iniciar um trabalho na assessoria de imprensa. No final do ano eu saí, depois veio o Cláudio Dissman, aí a assessoria de imprensa do Inter realmente começou a se profissionalizar, e hoje é o que é. E nos últimos anos, aí, já na Rádio Guaíba, eu comecei a nutrir uma vontade de voltar a trabalhar no Inter, que foi concretizado em 2017, quando eu fui convidado no início do ano, que eu teria retomar o projeto da rádio. Eu fui convidado e, na hora, fiquei super emocionado com o convite, e realmente era a realização de outro desejo, de voltar a trabalhar no Inter, hoje com uma estrutura muito maior, um clube muito maior também do que era lá em 94, com condições de trabalho e tudo. E realmente realizei isso e sou muito feliz no Internacional e pretendo ficar no Inter no mínimo 10 anos. Estou há 4,5. Vamos ver se a gente chega a mais este objetivo na carreira.